Boa noite a todos. Hoje, dia 18 de setembro de 2025, às 18h08, a Comissão Permanente de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, composta pelos vereadores Luiz Marcelo Comeron, Everton de Oliveira Adorno, Gerson Teixeira Silvério, dará início à audiência pública para discutir os projetos de lei 2991/2025, 2292/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, alterando o PPA e LDO e LOA de 2025 e da outras providências. Queria cumprimentar aqui o secretário de Finanças do município, o senhor Otávio, cumprimentar aqui os servidores da casa, a chefe de gabinete, Isis, que está aqui, queria cumprimentar o público que está nos assistindo via web, e queria aqui cumprimentar o vereador Tom e demais servidores da casa. E hoje nós vamos, então, abrir essa audiência pública para discutirmos esses dois projetos, de acordo com a Constituição, são projetos de mudanças de fichas e valores, né? Então, de acordo com o do PPA, e nós temos que fazer essa audiência pública para que deixar bem transparente, para que possamos, na segunda-feira, votar esses projetos. Então, gostaria aqui de passar, então, o projeto 2991, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, para o nosso relator, Tom Adorno. Boa noite a todos. Também queria cumprimentar nosso presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade, Marcelo Comeron, nosso secretário de Finanças, Otávio, que se faz aqui presente para ajudar a explanar melhor o projeto e as pessoas que estão nos assistindo poderem entender o porquê dessas mudanças de fichas, os servidores da casa, o qual cumprimento a Isis, que é a nossa chefe de gabinete. Otávio, queria passar a palavra para você falar para nós um pouquinho referente ao PL 2291 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, alterando o PPA, LDO e LOA. Boa noite, relator, boa noite, presidente da mesa, né, e a todos os presentes aqui, e aqueles que estão assistindo da casa, né, pelo Facebook, né. Esse projeto, na verdade, é um projeto simples, né? Nós estamos retirando, na verdade, estamos transferindo recursos, né, de material de consumo e equipamento e material permanente de fonte 5, né, fonte federal, para vencimentos e vantagens fixas, ou seja, salário, né, para mesma categoria, né? Mesmo programa, mesma atividade, né? Então é uma atividade do Bolsa Família, né? CadÚnico, na verdade, é um recurso que vem do governo federal para isso, e a assistência achou por bem usar esse recurso, esse 17.400, para pagamento do servidor que trabalha com o CadÚnico, né? Na prática, eles estão utilizando um recurso que pode ser usado para isso, né? E estão desonerando, né, a fonte do Tesouro Municipal com essa substituição de recurso, né, de fonte 5. Porque também, qual que é o objetivo de fazer isso, né? Além de ter mais sobra de fonte do Tesouro Municipal, porque também eles têm uma cota, né, de recursos no ano que eles precisam gastar com essa finalidade específica, que é do CadÚnico, né, com funcionamento, com funcionários e tal. E se ele não gastar até o final do ano também, isso pode gerar complicações no próximo ano, porque aí como ele não gastou tudo, né, o governo federal pode entender que ele não precisa de tudo isso e no ano que vem diminuiu o repasse do recurso. Então, uma forma da assistência, né, entre outras formas, né, essa não é a única, que eles estão fazendo pagando, né, vão usar uma parte do recurso para colocar na folha para pagar especificamente esse funcionário que cuida do CadÚnico, né. Então, mais ou menos seria essa a lógica aqui. Então, basicamente essa transferência aí de recursos. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe específico.
Então, a verdade é isso, né? É fonte federal, estamos criando ficha, né? Veio para a Câmara porque essa ficha não existe, essa ficha de fonte 5 para pagar salário não existe, então a gente está criando, não está aumentando despesa, na verdade até está economizando despesa de fonte 1, né? Que seria a fonte do Tesouro Municipal. Então, seria que essa fonte 5 tinha um valor ali que podia sobrar, e eles estão remanejando para fazer o gasto com folha de pagamento? Isso? Isso, com folha de pagamento específico do funcionário que faz o CAD único. Né? Ele não pode usar para qualquer folha de pagamento. Tem que ser dentro desse programa, que é esse programa chamado aqui de... deixa eu ver o nome aqui. Programa... bloco de gestão, programa Bolsa Família e Cadastro Único. Né? É um recurso que vem para isso, do governo federal. Perfeito, para mim então. Então, ok. Vou passar então o projeto 2292 para o relator fazer as suas observações. Queria aqui agradecer a presença do vereador Jefferson Pécuri, o vereador Gerson também está aqui junto com a gente. Vamos lá, Otávio. Então, agora a gente vai para o PL 2292-2025, né? Que dispõe também sobre uma abertura de crédito adicional, alterando PPA, LDO e LOA, né? Passar a palavra para você, para que você possa falar um pouquinho sobre essa anulação parcial no valor de 50 mil. Na verdade, esse aqui também é um projeto de lei simples, né? Veio à Câmara porque também a gente precisa criar as fichas orçamentárias. Ele é uma emenda impositiva, na verdade, de 2 vereadores, né, do ano passado, né, a emenda 123 e a emenda 125, que seriam emendas destinadas ao Corpo de Bombeiros, né? Então, fonte 8, que nós chamamos são das emendas impositivas, elas vão ser usadas, né, inicialmente, ia ser usada para material de consumo dos bombeiros, né, que eles mandaram, as emendas para custeio, é uma emenda bem aberta, né? Então, eles mandaram a princípio, ia ser material de consumo, né, alimentos, papel, enfim, coisas do dia a dia, só que por uma alteração própria ali do próprio bombeiro, ali eles vão jogar para material permanente. Então, provavelmente, eles vão adquirir algum tipo de equipamento, algum tipo de... Aí vai ver o que... Como é uma emenda mais aberta, pode ser um motor, pode ser um carro. Carro não é porque é 50 mil, né? Mas pode ser um maquinário, né? Aí vai ver o que o bombeiro vai estar fazendo, essa destinação seria para isso. Então, na verdade, a gente tira... É uma anulação parcial, né? A gente tira o recurso dos 50 mil de material de consumo e joga esse recurso para material permanente. Como eles não têm, dentro da atividade deles, a ficha de material permanente, nós tivemos que criar essa ficha, e por isso que nós estamos aqui. Mas, basicamente, é isso. É uma emenda impositiva, né? De 2 vereadores que não estão mais no mandato atual, né? Que é o Tatu e o Capitão Renato. Mandaram cada um, se não me engano, 25 mil para os bombeiros, que a princípio eles iriam utilizar para material de consumo, mas, por algum motivo ali, eles resolveram destinar para material permanente. Uma pergunta, secretário. O Corpo Bombeiro está ligado, então, na Secretaria Municipal de Infraestrutura? Hoje, sim. Hoje, sim. Ele está dentro da... Ele é uma atividade dentro da Secretaria de Infraestrutura. Hoje está? Sim. Ah, entendi. Inclusive, acho que na LOA também vai continuar, né? Ela está dentro da infraestrutura. No próximo orçamento, ela tem uma atividade lá, só dela, né? Daí vai criar uma ficha para o Corpo Bombeiro, né? Não, eles já têm a ficha, na verdade Que seria o Fumabom, né? Seria o Fumabom, aquele aí. o Fumabom é um fundo. Não entraria isso aqui? Não entraria. É um fundo. É que o fundo, geralmente, ele é uma outra classificação de receita, né? Que seria as fontes 3. É parecido com o fundo de resíduos sólidos, fundo da criança e do adolescente, né? O fundo da iluminação pública, né?
Então, assim, ele seria uma outra classificação. O Fumabom, então, ele até já havia conversado acho que você entrou em contato comigo, outros vereadores também. Hoje é um fundo que não está ativo, né? Ele foi criado, é uma lei antiga, de 2008, se não me engano. Do prefeito Clóvis. Isso. Então, inclusive, vai precisar dar uma atualizada nessa lei, porque tem cargos que não existem mais, a forma de composição. Tem que ter um conselho vinculado a ele, se não me engano, na lei. Né? Nesse sentido, também, precisa criar um CNPJ, posteriormente, criar um CNPJ, abrir uma conta específica. Então, tem toda uma burocracia para se criar. E, após isso, a gente pode, inclusive, colocar isso dentro do orçamento, que aí vira uma despesa orçamentária. Só que ela não vai estar vinculada à infraestrutura, ela vai ser um fundo, ela é considerada uma unidade orçamentária. Em termos de práticos, assim, para entender, um fundo ele tem a mesma equivalência, por exemplo, que uma secretaria, no sentido de entendimento aqui de unidade orçamentária. Né? Então, ele tem lá a despesa própria, enfim, tem uma gestão própria, é um recurso vinculado. Né? No caso do Fumabom, vai ser só aquilo que a lei permite gastar. Né? Geralmente se cria um fundo, isso é importante dizer, para receber recursos. Né? Você não cria um fundo para colocar recurso próprio, né, da prefeitura, no caso. Você cria um fundo para receber recursos de doação, para emendas, enfim, de tudo aquilo que é relacionado com que a lei daquele fundo permite. Né? Senhor presidente, Feito. o senhor me permite? Pode fazer a Boa ponderação. tarde, Boa tarde. todas. Senhor secretário, muito boa tarde. Nós tivemos uma interpelação do tenente do Corpo de Bombeiros, Luciano, salvo engano. Acho que é Luciano. Isso, é Luciano. André Luiz. Tá. Obrigado, presidente. E ele nos disse, senhor secretário, que é urgente a criação dessa conta, e, pelo que me pareceu, ele disse que falta mesmo oficializar, que os documentos previstos, porque eles têm contato com as corporações da Baixada Santista, etc., parece que eles têm, e é importante para eles justamente pelo que o senhor acabou de expor, porque não é só para receber dinheiro da prefeitura, né? Para receber dinheiro do Ministério Público, da Arteres, várias entidades que fazem lá ações específicas e a Justiça manda destinar. Então, esse é um ponto. O segundo, que eles nos trouxe, o exemplo de uma lei lá de Cubatão, que ela cria um auxílio direto, uma lei cria um auxílio para o Corpo de Bombeiros. Então, não é criar uma despesa nova. Ao invés de fazer, como a gente está fazendo na lei orçamentária deste ano, você fazer isso via um auxílio, que é uma outra categoria de repasse financeiro. Então, seria interessante, eu estou falando por cima, porque não domino exatamente todos os detalhes, mas se houvesse, senhor presidente, uma conversa, até mediada pela Comissão de Orçamento, para entender como a gente consegue fazer essas mudanças, senhor secretário, para agilizar, porque ele reclama muito que para comprar coisas do dia a dia é um processo, até entendi que vai melhorar, pelo que o senhor disse, aí, a alocação dos recursos em outra ficha, mas eles reclamam muito que a burocracia é muito grande e com o fundo ou com um auxílio específico, eles teriam mais agilidade. Então, seria importante a gente estar discutindo isso, até para a gente pensar na destinação das emendas para o ano que vem e como elas podem ser incorporadas de maneira mais fácil. Né? Mas, de todo modo, é só uma observação, talvez precise mesmo uma mesa de diálogo para entender. Na verdade, sim, em termos de burocracia, para eles não vai mudar muita coisa. O que vai, talvez, melhorar é o sentido de eles terem, às vezes, alguém que quiser mandar, igual você falou, um recurso específico para os bombeiros, eles vão receber naquele fundo, né? Mas a forma de receita vai ser vinculada, mas a forma como aquilo sai do fundo é como qualquer outro recurso da prefeitura. Vai ser via empenho, licitação, né? Contrato administrativo. Né? Por exemplo, se eles não planejaram a criação de uma ficha, como que é agora, de material permanente, vai ter que fazer esse processo aqui na Câmara, né? Tem prestação de contas, eles têm que pedir autorização para o prefeito ainda. Né? Então, assim, na parte de burocracia da despesa não vai mudar. Talvez melhore na parte da burocracia da receita. Né? Porque hoje, se alguém quiser mandar alguma coisa para os bombeiros, ele tem que passar pela prefeitura, não existe um fundo específico. Até existe a lei de fato, ela fala. Até essa semana, eu não me debrucei detidamente na lei, mas a gente estava dando uma estudada, porque não é a primeira vez
que alguém já nos questiona sobre isso, né? Na gestão passada também, e na época não se deu andamento. Aliás, assim, o bombeiro nunca veio também falar comigo especificamente sobre o Fumabom, né? Só veio através dos vereadores, né? E a gente sempre tem um diálogo muito aberto ali, né, para conversar. Eu acredito que assim vai precisar dar uma lida na lei, porque vai precisar atualizar. Não é só a criação do fundo, acho que tem um conselho vinculado a esse fundo. E esse conselho ele precisa estar funcionando, tem que ter um conselho gestor, ele vai ter que estar fazendo a administração do fundo. Então, a parte que às vezes eles falam só criar uma conta é a parte mais fácil, porque a gente cria uma conta, faz o CNPJ, mas a funcionalidade desse fundo exige algumas complexidades que a lei pode trazer. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Mas não é um negócio do dia para a noite. A gente precisa sentar, explicar com eles, ler a lei, né? A gente fica aberto lá, né? Caso for, quiser fazer uma reunião, conversar, a gente agenda lá, até chama a equipe da Fazenda, do planejamento orçamentário, para a gente discutir, né? Não é um negócio que eu estou colocando impeditivos, só estou falando que existe todo um processo que tem que ser feito, até mesmo para eles entenderem, né? Mas basicamente, não sei se foi muito, né, longo aqui, mas Não, a ideia é essa. Foi claro, foi bem objetivo, foi claro. O vereador Tom, pergunta? Só mais uma pergunta. O projeto 2292 é a criação de ficha orçamentária, né, de emenda impositiva de 2 vereadores, que vai alterar de material de consumo para material permanente. Emenda impositiva de 2 vereadores. Neste caso de alteração, como é uma emenda impositiva deles, teve algum comunicado formal a eles que ia ter essa alteração? Não, porque a gente precisa saber, porque a gente vai indicar as nossas emendas o ano que vem, né? E nada mais do que tratar com quem era o responsável por aquele recurso. Teve algo formal com eles dessa alteração? Nesse caso, não, porque é uma questão interna administrativa do próprio executivo, né? O objeto é o mesmo, né? Não mudou o objeto, o cumprimento dele vai acontecer, está tudo no prazo. A diferença aqui é que, para a gente usar isso como despesa, para fazer o que o bombeiro precisa, a gente precisa alocar ele de uma ficha para outra. É só essa a questão. Não está sendo cortado nada, enfim. Inclusive, se eu não estou enganado, acho que até os bombeiros pediram isso, né? Essa alteração. Então, juridicamente, por lei, não estamos fazendo nada errado, né? E assim, não tem um porquê eu, sei lá, falar com o vereador e falar, vou mudar a ficha ali, né? Sendo que estamos no prazo de cumprimento do objeto, né? Com certeza é um pedido dos bombeiros isso aqui. Eu só não sei o que de fato eles vão fazer, mas provavelmente eles vão comprar alguma coisa de equipamento, né? Diferente de uma situação, por exemplo, se eu desse inviabilidade técnica, né? Por algum motivo, aqui o valor dessa emenda, ao invés de ser 50, vai ser 90 mil. Isso é justificativa de inviabilidade técnica por conta do orçamento. E aí sim, eu posso comunicar os vereadores. Se o vereador está na legislação, né, se ele foi reeleito, no caso, nesse caso específico ele foi reeleito, eu passo na Câmara aqui, né, até pode ser conversado com o vereador e dialogar e alterar o objeto. Agora, nos casos específicos aqui, ambos não foram reeleitos, né, por seus motivos. Nesse caso, a lei me resguarda a fazer essa alteração, se fosse o caso, fazer essa alteração junto ao presidente da Câmara, né. Posso avisar, no caso, o ex-vereador? Posso, né, mas não de uma maneira de formalidade, né, simplesmente uma questão de cordialidade. Eu falo isso não da minha orientação própria, a gente tem toda uma orientação por trás, jurídica, de consultoria de gestão pública, né, porque a gente toma muito cuidado com o que a gente faz com as emendas, porque a gente sabe que é algo impositivo, né. Mas nesse caso aqui é tranquilo, né, só estamos mudando para realmente a gente fazer o que os bombeiros querem. Até porque, na verdade, o interessado é o Corpo Bombeiro, né? Ele falou assim, agora um ano atrás, já mudou. Naquele momento eu precisava daquilo, agora não preciso mais. Então, tem como trocar? Tem como mudar. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Agradecer a presença do vereador Aquino? Pois não. Só um detalhe, não estamos mudando o objeto aqui, tá? Só estamos mudando a ficha orçamentária que vai ser feito o objeto. Mudar o objeto a gente não pode, né? Só com algumas
Tem prazo, tudo isso, tá? Só para explicar. Perfeito, perfeito. Mais alguém? Tudo bem? Vereador Gerson, tudo bem? Então, queria agradecer a presença de todos. Queria aqui agradecer, então, ao secretário Otávio, que sempre está aqui nos atendendo aqui, quando a gente convida, você vem espontaneamente. Obrigado mais uma vez, Otávio. E agradecer aqui não sei, não me lembro o nome da moça, de Libras ali, agradecer a presença dela. Marta, agradecer a Marta aqui, a nossa leitora de Libras. Obrigado, Marta, mais uma vez. Agradecer aqui as presenças dos vereadores, todos aqui, o relator, o vereador Tom, o vereador, o nosso secretário Gerson Teixeira, agradecer aqui a presença do vereador Pécori, do vereador Aquino também, e aos servidores da casa e ao público que está nos assistindo. E não havendo mais nada a tratar, às 18h28, encerro a presente audiência pública. Uma boa noite a todos.